Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levítico capítulo 3. Mas antes de nós seguirmos viagem, nós precisamos falar das últimas duas ofertas. Primeiro nós vimos o holocausto, que era aquela oferta que ela era totalmente queimada ao Senhor, com exceção do couro e do sangue, e que significava uma identificação mesmo, da pessoa com o animal, para que houvesse ali a expiação pelo pecado geral. E essa oferta possibilitava que o povo, as pessoas em pecado, pudessem se aproximar de um Deus que era santo. O pecado deles era expiado. E essa oferta era totalmente queimada. A outra oferta, a oferta de cereais, que, como nós vimos, ela era uma oferta feita com coisas que as pessoas tinham no dia a dia. A farinha, o azeite, o sal. Era ofertado ao Senhor o trabalho diário, vamos falar dessa maneira. E era uma expressão do quê? De gratidão e de consagração ao Senhor. Veja, hoje nós podemos apenas fazer uma oração de gratidão e falar ao Senhor, porque o caminho foi aberto. Jesus abriu o caminho entre nós e Deus. Mas naquela época era necessário uma oferta, era necessário levar até o sacerdote para que houvesse essa entrega a Deus. E hoje nós vamos ver uma oferta chamada de oferta pacífica ou oferta pacífica de comunhão. E essa oferta, queridos, expressava o quê? Expressava gratidão. Mostrava para Deus que o povo estava grato e que desejava ter comunhão com Deus. E por que essa oferta é diferente, gente? Porque essa oferta, ela era uma oferta não apenas entregue a Deus, mas ela era uma oferta que o povo comia junto. Então, a pessoa levava o animal diante do Senhor, matava o animal, oferecia a Deus, o sacrifício, o sangue, era feita a oferta, mas as pessoas comiam daquela oferta juntos. Era um momento de comunhão. Olha que interessante. Essa oferta tem essa característica. Portanto, então, essa oferta pacífica, ela mostrava o quê? O amor e a gratidão a Deus. E queria ter comunhão, A pessoa que estava ofertando estava expressando isso. Eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ter comunhão com o povo. Era uma ocasião de muita alegria e de ações de graças. E então, olha só. Que jeito que era essa oferta? A gente vai ver a descrição lá desde o versículo 1, que, diferentemente do holocausto, que a oferta tinha que ser macha sem defeito, na oferta pacífica, no sacrifício pacífico, poderia ser um macho ou uma fêmea, sem defeito também. De gado miúdo, um cordeiro, uma cabra. O ofertante, olha que interessante, o ofertante ele mataria o animal à porta da tenda do encontro. E daí os filhos de Arão iam aspergir o sangue sobre o altar. E eu quero fazer aqui uma observação que eu não fiz quando eu falei sobre o holocausto. Observe que o ofertante, ele mataria o animal. Haveria identificação entre o ofertante e a oferta oferta seria substituto daquele ofertante. Mas veja, o sacrifício que ele oferecia não era um sacrifício em que ele ficava lá sem fazer absolutamente nada. Ele era aquele que entregava a oferta, matava o animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal. Isso fala um pouco para a gente a respeito da nossa adoração também, A nossa adoração tem que ter a nossa atuação. A gente entrega para o Senhor a nossa adoração, a nossa oferta, o nosso louvor. Não é algo que a gente faz de maneira não participativa. Se a gente vai para a igreja para adorar o Senhor e não adora, a gente só foi num lugar e cantou uma música, não é verdade? A nossa oferta, a nossa adoração tem que ser algo ativo. E não simplesmente como alguém que está lá assistindo. Muito bem. O que deveria ser queimado no altar, gente? A gordura, assim está descrito, A gordura que cobre as entranhas, a gordura que fica lá no meio das entranhas, os rins, os lombos, o fígado. Tudo isso deveria ser queimado em cima do altar do holocausto.
E quando eu estava pensando nisso, eu pensei, bom Deus, o Senhor escolheu para si essas partes. Essas foram as que o Senhor disse para que Moisés falasse para o povo, olha, isso queima para mim sobre o altar do holocausto. E por que eu pensei que isso fazia muito sentido? Eu falei, poxa, o Senhor deixou o melhor do animal para ser comido pelo povo, né? Mas eu estava lendo um historiador, e eu estou segurando o livro dele aqui na minha mão. Chama-se John Goldingay. E esse historiador do Antigo Testamento, ele traz para mim, e eu vou trazer para vocês, uma coisa que era impossível eu saber, gente, pelo senso comum. Eu só achei que Deus estava deixando para nós a parte da carne mais gostosa de ser comida. Eu vou falar dessa maneira. Porque se eu fosse participar dessa oferta, eu não ia querer comer o rim, eu não ia querer comer o fígado, eu não ia querer comer essas partes. Mas tem um outro significado. Olha só, eu vou ler para você uma parte. Quando os israelitas entregavam a Deus o fígado e os rins, isso pode trazer à tona dois fatos. Olha só que interessante. O fígado e os rins representavam para a pessoa interior as emoções e as atitudes. Ou seja, quando eles estavam entregando, agora sou eu falando, te explicando, quando eles entregavam o fígado e os rins em oferta, né, em sacrifício pacífico, o que eles estavam dizendo em outras palavras era: Deus, eu te entrego as minhas emoções e as minhas atitudes. Igual hoje você e eu nós falamos em oração, Senhor, toma a minha vida, Senhor, controla o meu ser, Deus faça com que eu pareça mais contigo. Da mesma maneira que a gente fala isso em oração hoje, naquela época eles falavam isso através da oferta, dizendo, eu te entrego as minhas emoções, as minhas atitudes, entregando o fígado e os rins. Agora, uma segunda alternativa, né, diz aqui o autor, o segundo fato é que algumas pessoas examinavam o fígado de um animal como um meio de adivinhar o futuro. Era uma prática pagã, né, gente? Assim como ler a palma da mão, folha de chá, essas coisas. Então, aqui diz o autor, entregá-lo a Deus podia implicar a desistência de usar aquele meio para tentar descobrir ou controlar o futuro. Ou seja, seja uma opção ou outra que foi levantada por esse historiador, veja como ganha mais significado. É como se o ofertante dissesse, Deus, o meu futuro pertence a ti, eu não controlo meu futuro. Ou dizer, as minhas atitudes e as minhas emoções eu coloco nas tuas mãos. E aí nós vamos ver então que, bom, essa oferta apontava para a dedicação da vida da pessoa, daquele que estava fazendo a oferta. É como se ele dissesse, Pai, eu me entrego a ti, eu quero ter comunhão contigo. As gorduras elas eram queimadas ao Senhor e a carne era comida pelos sacerdotes e pelo povo numa ceia, na qual todos eram convidados, até aqueles que tinham menos condições. Preste atenção que nesse tipo de oferta pacífica não era pedido as aves, porque a gente já falou, acho que foi na oferta de holocaustos que eu mencionei, as aves eram uma alternativa para quem tinha menos recursos. Só que nessa oferta, os pobres comeriam do que os outros ofertassem, porque não é mencionada a oferta de aves. E isso nos faz até pensar, lá em 1 João 1,3, que diz assim, ó, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, a oferta pacífica era compartilhada entre todos. E 1 João 1,3 vai dizer que o evangelho estava sendo também compartilhado para que houvesse comunhão. Assim como na oferta pacífica havia comunhão das pessoas, em Cristo Jesus, as boas novas do evangelho trouxeram também esta comunhão com o Pai e com o seu Filho. E lá Deuteronômio 12:18 vai dizer assim, ó, essas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isso se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas, seus levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Ou seja, essa oferta em específico era um momento de alegria, era um momento de comunhão. E apontava também, como o próprio nome diz, né, gente? Oferta pacífica. Apontava para essa paz. Porque a pessoa ia entregar essa oferta e ela tinha a alegria de ser aceita. A comunhão com aqueles que estavam naquele momento de oferta também, que também estavam ofertando a Deus. E a paz vinha sobre eles. Isso te faz lembrar de Colossenses 1:20? Talvez, né?
Colossenses 1:20 fala: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, essa oferta pacífica reconciliava e trazia paz ao ofertante, a alegria da comunhão com as outras pessoas, assim como Jesus, com o seu sangue precioso na cruz, trouxe também sobre nós a paz. E no verso 16 a gente vai ver um princípio que era seguido pelo povo e que foi ensinado pelo Senhor, né? Qual era o princípio? O princípio é que eles deveriam evitar, vamos falar dessa maneira, né? Comer a gordura. E depois no versículo 17 vai falar de comer o sangue. O Senhor vai dizer: a gordura pertence a mim. É isso que o Senhor vai dizer. E inclusive isso me lembra uma outra ocasião em que os homens agiram de maneira muito ruim. Lá em 1 Samuel, acho que foi isso, 1 Samuel capítulo 2, no versículo 15 e 16, a gente vai ver o sacerdote quebrando esse princípio. Deixa eu ler para você um versículo. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Versículo 16. Se o ofertante lhes respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Então esse trecho de 1 Samuel capítulo 2, verso 15 e 16, está mostrando um momento da história em que o povo, de maneira terrível, de maneira desobediente, de maneira insubordinada, desobedeciam esse mandamento que Deus deu. Olha, a gordura é para mim, queima esse holocausto, queima em oferta, queima no altar do holocausto. E aqui o servo do sacerdote estava ali pegando um pedaço cru para levar para ele. Que coisa ruim, né? Quebrando as regras daquilo que Deus havia falado a respeito da sua oferta, né? Da sua aliança, da maneira de se chegar diante dele. E inclusive, no verso 17, quando o Senhor proíbe de comer a carne com o seu sangue, veja, desde Gênesis, gente, isso não é da lei, desde Gênesis capítulo 9, versículo 4, o Senhor já vai dizer assim, carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Então aqui em Levítico, na verdade, o Senhor só está reafirmando, olha, não comam, era uma prática pagã comer a carne crua, embebida no seu sangue. Isso, o sangue tinha a ver com rituais pagãos, né? Então, aqui o Senhor está falando, não, o sangue é meu, não comam a carne com sangue. Lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 33, a gente vai ver que Saul fez um voto impensado e o povo estava com muita fome. E por causa desse voto de Saul, o povo estava comendo carne com sangue. E eles pecaram com o Senhor, contra o Senhor. Foi um momento terrível. E então foram levar para Saul, né? Foram contar para Saul dizendo: olha, é isso que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. E então Saul vai lá e toma uma providência. Ou seja, Deus havia dito: não comam a carne com o sangue. E quando eu estava lendo isso, eu pensei: Deus, como é que eu vou ensinar para as pessoas do podcast do que o Senhor está falando, né? Porque de repente você leu o Levítico e pensou: meu Deus do céu, eu gosto de comer aquele churrasco gostoso com sangue, com a carninha mais crua. Bom, aproveito para dizer que eu não gosto de carne crua, né? Quando a gente vai comer churrasco, meu marido fala assim: você estraga o churrasco. E é verdade, eu gosto da carne bem passada. Mas eu estava lendo sobre isso para poder falar com vocês a respeito disso, porque não é a respeito do ponto da carne que eu gosto, mas é a respeito da palavra de Deus. E eu descobri, e eu quero que você vá pesquisar, se você estiver duvidando de mim. Aquela vermelhidão da carne, aquele suco que sai da carne quando ela está sendo assada lá na churrasqueira, que parece pra gente que está meio cru, na verdade o nome daquilo não é sangue. E eu fui pesquisar porque eu pensava: credo, a carne está com sangue, porque ela está um pouco vermelhinha. Mas, na verdade, aquilo não é sangue. Então, aquele suco que tem na carne, né, a mioglobina, ele é uma proteína avermelhada, mas não é o sangue. Então, vamos aos fatos, né? O próprio Novo Testamento, lá em Atos capítulo 15, vai dizer que o povo deveria se abster tanto da imoralidade, quanto de comer o sangue. Mas não está falando de uma carne um pouco mais um ponto para cá, um ponto para lá.
Está falando mesmo de comer a carne com o seu sangue de maneira irresponsável, de maneira que não agradava a Deus. E aqui o Senhor vai dizer, olha, o sangue e a gordura me pertencem. Então eles iam em busca do Senhor, entregar essa oferta buscando paz. E eles tinham ali comunhão e bênção todos juntos, adorando a Deus e recebendo isso, gente, que nós recebemos de maneira tão fácil. Lendo esses capítulos eu fico pensando, Senhor, como esta nova aliança, como esse período de graça realmente traz graça para nós. Todo o sacrifício, gente, foi feito na cruz. Jesus morreu no nosso lugar para que nós não precisássemos morrer. E não somente isso, Ele veio trazer para nós o acesso a Deus, sem esforço, sem trabalho, sem derramamento de sangue, porque Ele já derramou o sangue precioso dele. Você já agradeceu a Deus por isso? Eu acho que nós precisamos agradecer, Senhor, obrigada, porque eu não preciso levar um animal diante do sacerdote, não preciso matar um animal, e eu posso ter a sua paz, porque Jesus trouxe paz, como nós vimos aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo 20. Ele fez a paz pelo seu sangue. Então, aprendemos mais uma oferta, as ofertas pacíficas, e amanhã nós meditaremos em mais um capítulo, se Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!